Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Salmo 86, versículo 11. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre a consulta dos mortos, ou seja, Saul consultou uma médium em Endor. E assim, Deus já tinha rejeitado, Deus não aprovava isso. Saul pede para subir a Samuel e aquela mulher com medo, ela fala o que Saul quer ouvir e dá a entender que podem consultar os mortos. Isso não acontece porque a Bíblia não dá base para isso. E também vimos que Davi, ao retornar para casa, porque aqueles homens ali estavam desconfiados dele, né, por ele ser do povo de Israel, fugido. Talvez Davi tinha um plano, alguma coisa assim, para se revoltar contra ele. Então eles não se sentiram bem e mandou Davi voltar para casa. No que Davi volta para casa, a sua terra, o seu povo foi levado cativo e todos os seus bens foi levado também. Então Davi fica furioso. Davi reúne os homens, vai com aqueles homens em busca da sua família, em busca das suas coisas. E assim Davi volta vitorioso. E no estudo de hoje nós vamos estudar sobre a derrota de Israel e a morte de Saul. Olha só que interessante, a que ponto chegou a história. Por Saul ter rejeitado o Senhor não deu ouvido a ele. Ele consulta aquela médium fala o que ele quer ouvir, né? E ainda na peleja, Saul, vendo que não iria conseguir vencer os inimigos, Saul ele vai pedir para o seu escudeiro fazer algo. Vamos estar lendo do versículo de número 1 até o versículo 7 do capítulo de número 31, o último capítulo de 1 Samuel é o nosso estudo de hoje. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha este incircunciso me traspassassem. Escarneçam-se de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Olha só o que está acontecendo aqui agora na história do povo de Israel. O povo de Israel está ali preparado para a peleja contra os filisteus. Os filisteus vieram com toda a força e o Espírito de Deus já não era mais com os soldados de Israel, porque o Espírito de Deus agora está com Davi. E Davi agora é vitorioso do outro lado. Enquanto Israel está sendo perseguido, feriram muitos do povo de Israel e muitos fugiram e morreram nos montes em Gilboa. E Saul, vendo que não tinha escapatória, os flecheiros já avistaram ele, já estava uma presa fácil. O que ele diz para o seu escudeiro: olha, eu não quero morrer por esses incircuncisos. Eu não quero cair nas mãos deles, que caiu na sua mão, que é melhor do que a mão deles. Mas o escudeiro diz: longe de mim fazer tal coisa. Não vou fazer isso não. Vou matar o meu senhor? Jamais. Então Saul, o que ele faz? Ele põe a lança ali de frente com ele e se lança sobre ela. Ou seja, ele se joga sobre a sua lança,
e ali ele fica ferido. Também o seu escudeiro, vendo aquela situação, vai fazer o mesmo. Ele vai e se lança sobre a sua espada e ambos morrem ali. E a batalha é tão extensa que outros soldados, que outros dos povos de Israel estavam mais distante um pouco, estavam um pouco longe da batalha, vendo aquela situação. E que Saul e seus filhos já eram mortos, Jonas estava morto. Eles conseguiram fugir e deixaram a cidade. Os filisteus vieram e se apossaram dela, e os filisteus tomaram de conta da terra de Israel. Olha só que interessante a que ponto chegou. Saul está morto, Jonas está morto, e agora o povo de Israel, os que restaram, fugiram e foram se abrigar em outros lugares. Agora vamos estar lendo sobre a sepultura de Saul e de Jonatas. Versículos do 8 ao 13, encerrando este capítulo, este livro de 1 Samuel, e o próximo discipulado nós vamos estudar sobre 2 Samuel. Versículo 8 ao 13. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos, e entre o povo puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Seá. Então, ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seá, e vindo a Jabes, os queimaram, tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Olha só que tristeza para o povo de Israel. Olha só o que aqueles homens fizeram com Saul e os seus filhos. Cortaram a cabeça de Saul, levaram, colocaram ali no muro, levaram a cabeça para perto do seu Deus, Astarote, um Deus criado por ele, e assim escarneceram do povo de Israel. Veja até que ponto que a situação chegou do povo. Quando Deus rejeita alguém, quando Deus não está mais com o povo, quando Deus não aprova mais o que estão fazendo, o povo fica à mercê dos inimigos e é humilhado. É isso que acontece em muitas pessoas hoje. As pessoas distanciam de Deus, e assim o Senhor as rejeita. E enquanto essas pessoas não olhar para ela, não aceitar a advertência do Senhor, não mudar o seu caminho, não ouvir a sua voz, o Senhor não vai sarar suas feridas, o Senhor não vai perdoar os seus pecados, o Senhor não vai ser pelaquela pessoa ela vai indo de mal a pior. Por isso a palavra do Senhor vai nos dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei as suas feridas e perdoarei os seus pecados. Assim diz o Senhor. A geração de hoje precisa disso, porque muitos estão distantes do Senhor indo para a igreja, muitos estão distantes do Senhor orando, muitos estão distantes do Senhor cantando, louvando ao Senhor, muitos estão distantes do Senhor dizendo ser cristão, mas porém não tem intimidade, não tem uma busca, não tem reverência. Saul ainda era com o Senhor, ainda consultava o Senhor, ainda tentava de alguma forma, só que da sua maneira, do seu jeito. Deus não vai aprovar nenhum de nós da nossa forma. Eu não vou para a igreja do meu jeito, eu vou dia sim, dia não. Eu vou tantos dias da semana. Se eu fui esse mês, o outro mês eu não vou. Eu li a Bíblia hoje, um versículo, já tá bom. Se eu fizer isso, já tá bom. Não, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor quer que o buscamos de todo o coração, que que devemos ler suas escrituras, que devemos meditar nela de dia e de noite, que devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos as palavras do Senhor, seja andando, seja deitado, seja caminhando. De todas as formas precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos, ou seja, falar o tempo todo do Senhor, exortar o tempo todo. Não é ser, muitas das vezes, como o mundo aí fala, radical, mas é intimidade, mas é compromisso, mas é seriedade.
E principalmente a gente deve ter caráter diante do Senhor, coisa que muitos não têm. A igreja, eu falo com toda a propriedade, a igreja do Senhor hoje está envergonhando o nome de Deus. Muitos que se dizem cristãos vivem como o mundo, e o mundo não quer ser cristão porque acham ser cristão da forma que eles estão, pois a igreja não está dando testemunho mais de cristão. E isso é triste. Olha a situação aqui do povo de Israel. Muitos morreram, muitos foram perseguidos, outros tiveram que fugir. A terra foi tomada, Saul foi sepultado, tiveram que vir os homens e marchando, caminhando, foram lá e resgataram os corpos e os sepultaram, senão nem um sepultamento não ia ter. Queimaram o corpo deles e assim os ossos pegaram e enterraram. E assim é o fim deste povo, de Saul, de Jonatas e de 1 Samuel, e nós vamos adentrar 2 Samuel. O que a Bíblia nos mostra, meus queridos, o que eu acabei de falar, compromisso com o nosso Deus. Se Saul não tivesse se rebelado contra Deus, o Senhor estava no meio do povo e o povo não iria passar por isso. Mas agora o Espírito de Deus está com Davi. No próximo estudo nós vamos estudar sobre a notícia vai chegar a Davi, vamos ver qual vai ser a sua reação. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Graça e paz.